Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, aqui no Shekinah. Glória a Deus, na comunidade Shekinah. Aleluias. Com muita alegria, com certeza, de estar aqui e esse lugar tão abençoado. Shekinah, a glória visível de Deus. Aleluias. Shekinah, a glória visível de Deus. Um abraço carinhoso ali, o irmão Nereu, né? O irmão Paulo Vargas, pastor Paulo Vargas, a você que está aí, né? Assistindo essa gravação, esse lugar tão lindo e maravilhoso. Aleluia. E aqui está então, né, a vista desse lugar, aleluias, e muitas coisas bonitas, aleluias, em nosso redor, né? Os patinhos, as ovelhinhas, glória a Deus, um lugar muito abençoado, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus, amém? Queremos compartilhar com você então a palavra de Deus, que é linda, que é maravilhosa, e ela está no capítulo 8 de Romanos, glória a Deus, capítulo 8 de Romanos, Novo Testamento, é claro, aleluias, e aqui está escrito então a palavra de Deus, e o título é Nenhuma Condenação, o pendor do Espírito. Diz assim a palavra de Deus, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluias. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecador, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluias! Vou ler mais uma vez esse texto, né, que é tão importante para a nossa vida. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É que então, uma pergunta muito importante. Você de fato está em Cristo? Porque se você está em Cristo de fato, 2 Coríntios 5,17 está escrito que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. É uma nova vida. Aleluias! E o futuro, a eternidade. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vida com Deus de verdade e no porvir, aleluia, a promessa de Deus se cumprindo em nossa vida. Jesus Cristo, o âncora, já está lá. Ele é a garantia por nossa salvação. A sua obra gloriosa, o seu santo nome, aleluias, e assim prosseguimos confiantemente. Deus é fiel. Glória a Deus, e Ele nos ama. Graças a Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Então, mais uma mensagem que está no versículo 2, né? Nós temos que tomar posse, porque naquela cruz, Cristo não somente morreu pelos nossos pecados, mas também venceu os nossos pecados. Aleluia! Então, recebemos o perdão e continuamos em santidade, usufruindo da obra de Cristo, do amor de Deus e do perdão de Deus, mas numa nova vida, sabendo que o pecado foi vencido naquela cruz
e que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Cristo nos libertou para viver uma nova vida de fato. Toma posse disso, em nome de Jesus. Glória a Deus. E a última mensagem está ali. O que for impossível à lei, quer dizer, o pacto da lei não salvava ninguém. Amém? Mas Deus providenciou, então, de fato, a nossa salvação. O pacto da lei foi um pacto provisório, até o cumprimento da promessa de Deus lá em Gênesis 3,15. Aleluia, que ele enviaria a semente, o descendente de uma mulher, ele pisaria na cabeça da serpente. E veio, já se manifestou, naquela cruz morreu por nós, venceu Satanás, venceu o pecado. Então podemos viver uma vida muito abençoada através de Cristo. O que era impossível para nós, Cristo já fez. Ele tomou o nosso lugar. E naquela cruz morreu por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê, aleluia, não pereça, mas tenha a vida eterna. E crer é acreditar e submeter a uma verdade. Aleluias. Marcos 16 está escrito, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? Então é necessário que no batismo você realmente, na tua vida seja, de fato, Jesus Cristo seja o teu Salvador, mas também o teu Senhor. Isso é crer e ser batizado. É definir isso em nossa vida. É determinar isso pela palavra de Deus. De Jesus ser de fato o meu Salvador, mas também o meu Senhor. E aí viver uma vida em obediência a Jesus, que é a palavra de Deus, esse livro santo e maravilhoso, a única verdade, o único livro que expressa a verdade, a revelação do próprio Deus e seus planos e a sua eternidade. Amém? A obra de Cristo e a saída para nós, que era impossível, naquela cruz, Deus já providenciou através do Senhor Jesus. Seguindo então, do 5, aliás do 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Quer dizer, a fim de que agora, enfim, a palavra de Deus que é santa, poderosa, eterna, se cumprisse agora em nossas vidas, através da presença gloriosa de quem? Versículo 4 diz assim, se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluias. Como é que a gente poderia findar essa palavra, sem ir lá em Gálatas capítulo 5? Amém? Com certeza, não haveria maneira de encerrarmos isso. Amém? Então, Gálatas capítulo 5, aleluias. Vamos ler a palavra de Deus, então, se inteirar disso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E assim está escrito. Versículo 13 em diante. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Aleluias. Glória a Deus. Então, vamos então lá para o versículo 16. Diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aleluia. Essa palavra é Espírito e verdade. Andar nessa palavra, aleluia, é jamais satisfazer a concupiscência da carne. Aleluia. Mas também significa andar no Espírito de Deus. Porque Deus ele providenciou para nós a sua salvação, uma nova vida, e nos deu a sua palavra, e nos deu também o Santo Espírito para habitar em nossas vidas. Amém? Isso é andar no Espírito, em obediência à palavra de Deus e submisso ao Espírito Santo, considerando Ele e vivendo uma vida ligada com o Espírito Santo, obediente ao Espírito Santo e sendo conduzido pelo Espírito Santo. Isaías está escrito que nós ouviríamos uma voz atrás de nós dizendo, por aqui, por aqui. Não é para lá e para cá, não, mas é por aqui, é retamente, em retidão, em santidade, na presença de Deus. Amém? Então, andai no Espírito. Se nós realmente assumimos a nossa espiritualidade,
e amamos nossa alma, amamos a obra de Cristo e começamos a andar no Espírito, como eu recém falei, jamais nós satisfaremos a concupiscência da carne, que é esse mundo que nós vivemos. Amém? Suas culturas, seu modismo, suas tradições, sua liberalidade, não é? Coisas que não têm a ver com o reino de Deus. O reino de Deus não é ser livre, não é? Não é ser independente, mas é ser completamente dependente de Deus e escravo de Deus pelo amor. Amém? Glória a Deus. E viver uma vida de santidade e obediência na presença dele. Digo, porém, andai no Espírito e jamais, aí que está, amém, amados? Sou um pobre pecador, não adianta, vou errar sempre. Eu tenho ouvido isso por aí, dentro da igreja, e não é verdade. Porque a palavra nos garante que jamais nós satisfaremos a concupiscência da carne. Quer dizer, depois que nós vencermos mesmo de verdade em Cristo, amém, amados? Nós jamais voltaremos a comer nesse coxo. Pelo contrário, vamos ser nutridos por próprio Deus em nossa vida e viver uma vida abençoada, vitoriosa, apesar da dificuldade deste mundo. 17. Aí passamos a entender, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Aleluia! Para que não façamos o que porventura seja do nosso querer. Qual é o nosso querer em Cristo? É obedecer a Deus. Porque nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade, o caminho certo e também a bênção. Está lá no livro de Deuteronômio, onde ele diz que o que é vida de obediência? É bênção. Aleluia! É aquele que vive em obediência, ele vive com Deus. Ele vive submisso a Deus, rendido a Deus. Não porque ele é obrigado, mas porque ele passa a entender e ter o convencimento que a melhor coisa que existe é viver na presença de Deus. Aleluia! E saber também as garantias que Deus nos dá através da palavra de Deus. Vida em abundância, vida eterna, vida com sentido, vida de fato. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então a carne, a nossa carne, milita contra o Espírito. Agora, quando você realmente faz uma opção de viver uma vida com Deus, no Espírito, a carne perde o poder sobre vós. Muitas vezes até ela se manifesta. Mas se você está cheio do Espírito Santo, está fortalecido pela palavra, com entendimento, convicção, poder, você vai sujeitá-la. Aleluias! Você vai crucificá-la. E quando Cristo fala, tomai a tua cruz a cada dia, é isso, vida de obediência. Amém? Com entendimento, com clareza e por decisão, porque sabemos que o melhor é isso. E esse caminho nos leva aonde? Ao coração de Deus e à eternidade de Deus. Essa é a promessa de Deus para todo ser humano, que através de Cristo tenham a vida eterna, o perdão de Deus e uma nova vida, vida com sentido, vida com alegria e paz e com a plena consciência e convicção da eternidade de Deus. Aleluias! Então a carne milita contra o Espírito. Aqui está nos ensinando esse mistério que às vezes não entendemos. Né? Aleluias! Ah, porque eu tento fazer não consigo e eu erro aqui, erro ali. Né? Aí pega aquela passagem de Paulo de Coríntios que ele está falando quando ele não era crente ainda, que via pela lei. Aleluias! No primeiro versículo de Romanos 8 está escrito, não é? Quem poderá me livrar dessa situação? Aleluias! Ou aleluia, a obra de Cristo, o amor de Deus, o seu sacrifício por nós, a nova vida que temos agora em Cristo. Aleluia! Uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisa semelhante a esta. Agora escute, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas
praticam. Então nós temos dois argumentos. Amém? Aleluia, dois argumentos. Primeiro, que aquele que anda no Espírito não satisfaz as concupiscências da carne. Aleluia, não satisfaz. Glória a Deus. E as obras da carne quais são? Aleluia. Pô, Paulo dá aqui de barbada, não é? Quase que tudo. E alguma coisa a mais, como ele diz. Aleluia. Então, veja bem, esses dois argumentos são importantíssimos. Saber que a carne milita contra o Espírito, que nós temos uma guerra interior nossa, aleluia, mas que se andamos no Espírito e venhamos viver a vida cristã de fato, nós seremos sempre vitoriosos, amém, amados? E jamais derrotados, aleluia. Sabendo que a principal luta que nós temos, que temos que ter autoridade, unção, conhecimento, é contra nós mesmos. E a palavra está dizendo isso, amém, amado? Que a nossa carne, o velho homem, ele tenta sempre guiar a nossa vida, ser autoridade em nossa vida. Mas se você está no Espírito, a autoridade somente é uma, que chama-se Jesus. Nós recebemos poder e autoridade para, no seu nome, aleluia, vencer os obstáculos e vencer até o próprio diabo. Amém? Em nome de Jesus. Em segundo lugar é isso. Isso tem que trazer temor do Senhor. Aqui está as obras da carne. Mas ela se encerra dizendo, aleluia, outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Então são duas coisas interessantes. Quer dizer, aí eu tenho que dizer assim, puxa, para aí, eu preciso tomar uma atitude. Eu tenho que ser um crente de verdade. Eu tenho que assumir a minha espiritualidade. E ser uma pessoa com entendimento, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, e vivenciar isso a cada dia, vencendo todos os obstáculos. E em Cristo temos vitória com certeza. Somos nova criatura e Deus está conosco. Amém? Aleluia. Então, veja bem, o que outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Lá em Provérbios 1,7 está escrito que o temor do Senhor é o princípio de saber. Diante dessas coisas, nós temos que temer a Deus e amar nossa alma e saber que Deus quer que nós sejamos pessoas livres, abençoadas, cheias do Espírito Santo e vivendo uma vida de fato com Jesus, aleluia. E esse é o desejo de Deus, uma nova vida. E para isso é necessário nascer de novo. Amém? Glória a Deus. Findando então, lá no versículo 24, e os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então está afirmando aqui que aquela pessoa que nasceu de novo, que realmente se uniu a Cristo, que está em Cristo, esse crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Isso nos faz olhar para nós mesmos. Peraí, irmão, o que está vendo comigo então? Eu estou caindo e subindo e caindo e nunca me consigo ficar numa constância. Aqui está, amado, mais um argumento. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Ele está na vitória. Ele está ligado ao próprio Jesus e à sua obra, que nos trouxe vitória completa. Aleluia. Estar em Cristo é isso. Lá em João 15 está escrito que o ramo que estiver ligado à videira, ao tronco, que é Jesus, a videira verdadeira, esse será o vencedor. Aleluia. E, com certeza, dará muito fruto. Glória a Deus, uma nova vida, uma vida de vitória e frutos maravilhosos. Amém? 25 para encerrar então. Se vivemos no Espírito, você resolveu andar no Espírito? Você fez uma decisão por Cristo, se batizou? É para você essa palavra, é para mim também. Se você assumiu com Deus essa aliança, se você entendeu o plano de Deus, o amor de Deus, eu digo, por amor de Deus, te rende completamente a Ele e vive uma vida verdadeira, de fato, na presença dEle. Essa é a palavra para mim e para você. Se vivemos no Espírito, se resolvemos isso, andar no Espírito, então andemos também no Espírito e paremos de brincar com a nossa vida espiritual, com o amor de Deus e com o nosso destino eterno. Aleluias. Aqui está então. Lá em João 14, Jesus disse, eu vou me embora, mas não fique triste não, porque eu enviarei o Espírito Santo.
e Ele estará convosco a cada dia. Aleluia. E Ele vos guiará nesta verdade. Aleluias. Ele vos convencerá, Ele vos revelará essa verdade. Aleluia. Ele estará convosco todos os dias. E Paulo ainda acrescenta mais, que o Espírito de Deus que está conosco, Ele conhece o nosso espírito, a nossa fraqueza e a nossa necessidade, Ele nos assiste. Aleluias. Ele está em você. Se você tem Cristo de verdade, aleluias, Ele está em você. Então, tenha uma aliança com o Espírito Santo nesse caminhar e seja completamente dependente dele. Se você fez uma opção por Jesus, então ande no Espírito. Aleluia. Isso é uma pessoa vitoriosa. Aleluia. Porque você é chamado a ser santo, separado de Deus, e não pecador, como alguns falam por aí. Esse é um pobre pecador. Coitado. Aleluia. Coitado, que está derrotado. E pecador não entra no céu. Aleluia. Se não for santo, não verá Deus. Será que não lê a Bíblia? Eu acho que não lê. Amém? Nós temos que chamar a ser santos. E de fato, nós somos santos de Deus. 1 Pedro 2,9. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Transportado das trevas para a luz, para o reino de Jesus. Aleluia! Para testemunhar a grandeza, o amor de Deus e o seu plano maravilhoso para todos nós. Aleluias! Cristo, a esperança da glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E assim, estou findando essa mensagem mais uma vez. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Em cima do muro não se vai a lugar nenhum. Aleluia! Opte pela vida, pelo melhor, que é Jesus, e ande realmente ligado nele e na dependência do Espírito Santo. Glória a Deus! Você tem tudo para vencer. Pense assim e siga então essa caminhada. Pastor Francisco Lucas, aqui no Shekinah, Igreja Cristã no Shekinah. Amém? Trazendo aqui a palavra de Deus. Hoje à noite teremos então continuidade do estudo bíblico. Esse estudo primeiro fala sobre o que? A palavra de Deus, a sua importância. O único livro que revela Deus, seu amor, seu poder, seus planos eternos, a obra de Cristo e a indicação do caminho certo, como andar nessa vida para um dia estar com Deus para sempre. Cristo venceu por nós. A vitória é certa, é só andar esse caminho. Esforça-te e tenha de bom ânimo. O Senhor é contigo. Até lá, em nome de Jesus.